Olá, criptomaníacos! 2019 já foi um ano complicado devido à guerra comercial entre Estados Unidos e China e também ao aumento da dívida da maioria dos países. Agora, 2020 começa com uma tensão entre Estados Unidos e Irã e uma possível guerra. Mas afinal, quem vai pagar por toda essa conta? No vídeo de hoje, vamos fazer uma retrospectiva sobre o ano de 2019 e o que podemos esperar para o ano de 2020 com relação às criptomoedas. Logo após a vinheta. Eu tô em dívida com vocês, eu tinha prometido soltar um vídeo a mais no ano passado, né? Um vídeo de fechamento do ano. Não foi possível porque eu viajei para um local que não tinha internet adequada para fazer vídeo, então ficou por isso mesmo. E também tinha prometido para vocês o lançamento do plano Premium, que adicionaria novos serviços a criptomaníacos, como um robô exclusivo para automatização dos nossos sinais, análise de moedas, né, de projetos do mercado também em nossa plataforma, entre outros serviços. Isso também não ficou pronto, então peço desculpa para vocês e acredito que o plano Premium será lançado ainda em janeiro, tá? Estamos só ajustando os últimos detalhes para fazer um lançamento de um serviço de muita qualidade para todos vocês. Claro que enquanto a gente não lança o plano Premium, você pode assinar o nosso plano básico para ter acesso aos nossos sinais, análises gráficas e tutoriais. Tudo isso já está disponível para você no link aqui do nosso site que você já conhece. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a vocês que acompanham o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse momento, liga o sininho de notificação para acompanhar o melhor do mundo das criptomoedas. Mas vamos começar esse vídeo falando sobre um termo que ficou muito em alta no ano de 2019: nova crise econômica mundial. Os indicadores econômicos da maioria dos países ao redor do mundo estão afundando, o que sugere que uma nova crise está por vir. E qual o motivo disso acontecer? Bom, os governos precisam de financiamento para pagar suas contas. Vamos lembrar aqui que governos não produzem nada, eles não têm produção. Eles vivem de parasitar a produção alheia. Então, se você tem sua loja, você tem seu emprego, você tem uma indústria, seja lá o que você tiver, você produz e vai vir o parasita e vai roubar um percentual da sua produção para sobreviver. Esse parasita é o governo, é o Estado. E ele vai te prometer serviços que você não pediu para conseguir te roubar isso sem ser atacado. Então ele fala: vou te prover saúde, educação, saneamento básico e várias outras coisas que ele não vai entregar, obviamente, mas ele fez uma promessa que ele precisa parcialmente cumprir, ele precisa colocar algum dinheiro investido nessas coisas. Acontece que no meio desse caminho surgem outras prioridades para o Estado, né? Digamos, aumento de servidor público, lagosta para juízes do STF, ou quem sabe uma guerra com o Irã, o Iraque, seja lá quem for. Tudo isso tem custo, tem um custo muito alto para acontecer. Então eles vão precisar tirar dinheiro dessas áreas que eles tinham prometido para alocar nessas prioridades do governo. E adivinha o que acontece? Vai faltar dinheiro e aí o Estado precisa recorrer a novo dinheiro. E como obter novo dinheiro? Vai ser por meio de nova dívida, com emissão de títulos públicos, aqueles títulos que você encontra no seu banco, né, que você coloca um dinheiro hoje, para daqui a 3 ou 5 anos te render algum percentual, 20%, 10%, depende do título público que você coloca o seu dinheiro. Mas perceba que não estão pagando a dívida, estão só prorrogando essa dívida do governo, estão jogando para frente, com o próximo governo, né? Eles prometem te pagar daqui a 5 anos e você vai lá e compra aquele título. Essa é a forma de jogar a dívida para frente. A outra forma é a inflação, é o governo ligar a impressora, começar a soltar mais moeda no mercado e aí você paga a conta sem nem perceber. O dinheiro que está na sua carteira começa a valer menos e você perdeu o valor do dinheiro mesmo sem querer, mesmo sem ter nada a ver com essa nova conta que o governo está criando. Para piorar, aquela dívida que o governo jogou para frente, ele vai precisar pagar em determinado momento. E aí o governo tem duas opções. Ou ele corta na carne para reduzir o tamanho do Estado e ter aquele faturamento para pagar dívidas anteriores, ou ele vai imprimir dinheiro e passar a conta para você. E qual dessas opções vocês acham que é a preferida dos governos? Claro que é imprimir mais moeda e jogar esse dinheiro novo na economia. Quem paga a conta no final, claro, seremos sempre nós.
E vocês podem notar que quando os indicadores de uma economia começam a afundar, o governo tende a forçar a barra para subir esses indicadores de forma artificial. Vocês viram que a economia americana começou a ter uma queda, o Trump precisa se reeleger daqui a pouco, então o que ele fez? Injetou trilhões de dólares na economia americana como forma de dar uma elevada artificial nesses indicadores. Lembrando, quem está pagando essa conta são os americanos, mesmo sem saber, mas eles estão pagando por meio da desvalorização do dinheiro que eles têm no bolso. Então você olha o gráfico de inflação ao longo dos anos e percebe que em determinados períodos, como por exemplo na crise mundial de 2008, teve muito mais impressão de moeda do que nos outros anos. E é muito alto o percentual de inflação, né? Se você vê aí a média, está ali acima do 10%, né? Realmente é muito dinheiro impresso pelos governos para pagar essas dívidas. E quem está pagando essa dívida no lugar do governo é você. Por outro lado, o gráfico de inflação do Bitcoin mostra o contrário. A inflação do Bitcoin ela vai caindo. Como a gente sabe, de 4 em 4 anos, o halving, né, a redução da recompensa no Bitcoin, acontece, o que gera menor inflação. Então o Bitcoin segue um caminho contrário, um caminho de valorização da moeda. Se imprimir dinheiro fosse solução, a vida seria muito fácil. O governo poderia estabelecer um salário mínimo de 100 mil reais e imprimir dinheiro para entregar na mão de todo mundo. Só que as coisas não funcionam assim. A impressão de dinheiro só gera problemas muito graves que terão que ser pagos futuramente. Na década de 50, a gente teve um presidente chamado Juscelino Kubitschek que prometeu aí fazer um milagre econômico, né? Fazendo o Brasil avançar 50 anos em somente 5. E aí ele imprimiu muito dinheiro para construir Brasília, construir tudo aquilo que a gente tem, e passou a conta para o seu sucessor, Jânio Quadros. Então, o Jânio Quadros recebeu uma bela de uma bomba na mão por causa do Juscelino Kubitschek, que achou que resolveria problemas imprimindo dinheiro. Mais recentemente, a gente teve a mesma estratégia feita pelo presidente Lula. Ele também se valeu de dívidas futuras para fazer o Brasil acelerar durante o seu governo. Então ele pegava um dinheiro que não fazia parte do mandato dele, né? Ele pegava um dinheiro futuro para usar ao longo dos 8 anos que ele ficou no poder. E aí ficou aquela falsa ilusão de que o presidente Lula fez muito pelo país. Claro que ele fez. Ele pegou um empréstimo e não pagou esse empréstimo. Passou a conta para quem veio na frente, que foi a Dilma, que a gente viu o que aconteceu. Então essa é uma estratégia bem comum utilizada pelos governantes para não se queimar, né? Eles queimam o próximo que vem na linha sucessora. Então para eles tanto faz. Eles sabem que eles vão ficar 4 a 8 anos ali e depois não tem mais nada a ver com isso. É muito mais cômodo imprimir moeda ou gerar títulos de dívida pública, porque quem vai pegar essa bomba é o outro que vem na frente. Mas uma hora a conta chega. Acontece que instabilidade econômica afugenta investidores, afugenta pessoas. Na hora que um país pode entrar em guerra, por exemplo, essa também é uma instabilidade muito forte. As pessoas sabem que vai aumentar a dívida pública, vai aumentar a inflação, vai desvalorizar a moeda daquele país. Então, antes que isso aconteça, as pessoas começam a largar essa moeda, começam a largar o investimento nesse país instável. E o que vocês esperam que aconteça quando os Estados Unidos começa a ter um aumento da sua dívida, impressão de moeda, entrando em conflitos aí econômicos com a China e talvez guerra com o Irã e outros países? Isso vai afugentar, isso gera uma instabilidade econômica mundial. E as pessoas começam a fugir do papel moeda, começam a fugir de títulos de governo e a migrar para opções fora do controle estatal, como por exemplo o ouro. Se você olhar o gráfico do ouro de 2019 para 2020, você vê que ele não para de valorizar. Por quê? Porque os investidores estão saindo de investimentos em papel moeda, em tesouro e migrando para dentro do ouro, que é um ativo que foge desse controle estatal. A mesma coisa vem acontecendo com o Bitcoin. Vocês podem notar que assim que os Estados Unidos fez um ataque ao general iraniano, o preço do Bitcoin subiu. Isso faz sentido. Começou a ter maior tensão, como eu falei, né, uma tensão econômica mundial, e as pessoas começam a migrar para ativos não relacionados ao Estado, como o ouro, Bitcoin e outras criptomoedas. Em 2019, a gente viu esse fenômeno acontecendo na Venezuela, na Argentina, em Hong Kong e diversos outros países. Sempre que um país passa por dificuldade, passa por conflito, o Bitcoin se valoriza. Então ele para de ser somente uma moeda digital e passa a ser enxergado pelas pessoas como uma reserva de valor, que de fato ele é, e cada dia tende a ser mais.
É de se esperar que esse entendimento da economia mundial seja primeiro percebido por grandes empresas e somente depois por outras pessoas. E é isso que a gente está vendo. 7 das 10 empresas mais valiosas do mundo são de tecnologia e elas começam a se tornar bancos. Nós vimos o surgimento da Alipay, da Alibaba, Google Pay, da Google, a WePay, da Tencent, a Amazon Pay, da Amazon, a Facebook Pay, ou até mesmo, quem sabe, a Libra, tudo isso ligado ao Facebook, a Apple Pay e o cartão de crédito da Apple, a Mercado Pago, da Mercado Livre e tantas outras opções. Todas essas empresas estão começando a se tornar bancos digitais, porque elas estão enxergando isso muito antes dos estados. As empresas são muito mais capacitadas, muito mais competentes do que governantes. Elas agem primeiro, elas dão o primeiro passo e só depois o Estado começa a seguir. Essa valorização de 50% que a gente viu no Bitcoin em 2019 não foi à toa. Isso tudo está acontecendo agora. Todo mundo está valorizando mais a moeda do que valorizava nos anos anteriores. Então, é uma tendência que está acontecendo e as empresas estão começando a fazer parte desse jogo. É ótimo que o Estado esteja ali focado somente em proibir a Libra do Facebook, enquanto outros projetos continuam crescendo. Tudo isso para criar opções de pagamento digital, dinheiro digital de empresas, ao invés de depender somente de um dinheiro estatal. É claro que é somente um passo intermediário, porque essas empresas continuam na mão dos estados, então isso não vai solucionar o problema, mas é um passo importante, fazer com que o público pare de ter medo de criptomoedas, de moedas digitais. É isso que essas empresas vão trazer para a gente. E o mais interessante da forma que o Bitcoin foi concebido é que ele inverte a cadeia de poder. Geralmente, quando a gente tem uma nova tecnologia, ela começa na mão do Estado, depois passa para instituições, para grandes empresas, e somente depois chega para o público em geral, para o varejo. E aqui no Bitcoin o caso foi o contrário. Começou pelo varejo, pelo público em geral, agora a partir ali de 2017 começaram a entrar algumas empresas, e somente agora em 2019, principalmente agora em 2020, a gente vai ver a entrada de governos, de estados, criando moedas digitais estatais e coisas do tipo. Então, esse ciclo foi invertido. E a gente sabe que quem ganha mais dinheiro é quem começa numa função. Geralmente era o Estado, depois as empresas e, por fim, as pessoas. No caso do Bitcoin, os primeiros a entrarem foram as pessoas. Isso faz com que o Estado tenha perdido o controle sobre essa moeda, sobre a valorização dessa tecnologia. Como eu já falei em outros vídeos, o catalisador para a migração de uma tecnologia antiga para uma nova tecnologia é a mudança de uma geração para outra. A gente percebe por várias pesquisas que o Bitcoin é muito melhor aceito pela nova geração, para essa geração que tem hoje 18 anos, do que pela geração anterior. E são essas pessoas que vão ter o poder do investimento daqui a alguns anos. Vai existir essa migração de riqueza de uma geração para outra. Quando vocês olham um gráfico como esse aí na tela, vocês percebem que esse primeiro grupo aqui é justamente a geração entre 18 e 34 anos, e que são as pessoas mais propensas a investir, a colocar dinheiro em Bitcoin. A pergunta dessa pesquisa é se essa pessoa preferia colocar $1.000 em Bitcoin do que em alguma dessas opções. E a resposta foi, para 30% desse grupo, eles preferem investir $1.000 em Bitcoin do que em títulos do governo. 27% preferem investir em Bitcoin do que em ações. 23% preferem investir em Bitcoin do que em imóveis. E cerca de 20% preferem investir em Bitcoin do que em ouro. Essa é a geração que vai ser a dominante daqui a cerca de 10, 15 anos. Então, é esse o catalisador para que moedas digitais passem a ser mais valorizadas do que os ativos tradicionais. Essas gerações mais novas começam a colocar boa parte do que possuem em ativos digitais. É o que a gente vai ver nos próximos anos. A entrada de grandes empresas como os bancos e redes sociais para moedas digitais somente vai acelerar esse processo. Então vocês já sabem que o Facebook quer lançar sua moeda digital, o Telegram quer lançar sua moeda digital, e vocês podem esperar várias empresas do setor de tecnologia fazendo o mesmo. Tudo isso vai trazer pessoas para dentro das moedas digitais e futuramente elas migrarão para o Bitcoin e para opções realmente descentralizadas.
Agora, é óbvio que esse movimento por parte de empresas privadas vai gerar um outro movimento por parte dos estados. Os governos vão começar a atacar, seja por meio de regulamentação, seja por meio da criação de suas próprias moedas digitais. O primeiro país a fazer isso está sendo a China, mas vocês podem esperar que vários outros vão fazer a mesma coisa. E a ideia de uma moeda digital estatal é justamente para controle popular. Eles não querem permitir que a população tenha privacidade, por exemplo, né? Então eles vão lançar uma moeda chinesa estatal digital para fazer o controle. Já tem controle da população nas ruas por meio de escaneamento facial, né? Verificam ali o rosto de cada pessoa andando na rua, baixam uma ficha completa da pessoa, ela querendo ou não isso, e vão fazer o mesmo com relação ao dinheiro. Na hora que você não tem mais papel moeda e toda a transação é digital e passa pelo Estado, o Estado sabe cada centavo do que você faz. Isso é um risco enorme para as pessoas e é a tendência dos governos a partir de agora para combater essa iniciativa privada das empresas, de lançarem moedas digitais privadas. Então é aquilo, se regulamentação não é suficiente para impedir o uso de criptomoedas, como a própria China percebeu, então vamos fazer o uso do que o nosso inimigo está usando. Vamos criar nós mesmos uma criptomoeda para uso da nossa população. É assim que pensam os governantes. E esse passo estatal, por sua vez, gera uma nova tendência. Percebam que, para os anos anteriores, 2018, 2017, a tendência era uma tendência de crescimento horizontal, ou seja, novas criptomoedas surgindo, novas moedas que queriam ser o novo Bitcoin. Então a Nano é melhor do que o Bitcoin, tal moeda é superior a Ethereum e assim por diante. E o que a gente viu surgir foi uma infinidade de moedas digitais ao longo desses anos. Então você entra lá no CoinMarketCap, você vai ver 5.000 moedas, uma coisa completamente desnecessária, já que grande parte delas não vale nada e não entrega nada de novo. E a partir do momento que os governos começam a atacar os projetos atuais, né, tentando invadir a privacidade do usuário, tentando impedir o uso dessas criptomoedas, esses projetos precisam se desenvolver, senão eles desaparecem. E agora a tendência vai deixar de ser esse crescimento horizontal, ou seja, o aumento do número de projetos, para um crescimento vertical, ou seja, o melhoramento dos projetos existentes, principalmente os grandes projetos. A gente vai ver várias evoluções com relação ao Bitcoin, como, por exemplo, melhoria de sua privacidade e o Lightning Network para fazer transações mais rápidas e assim por diante. Mesma coisa com relação a Ethereum. Vários projetos focados em melhorar a Ethereum, que já existe, né? Então muda o conceito que a gente tinha antes para um conceito de evolução das moedas que tiveram sucesso, dos projetos que já existem e que têm algum sucesso. Essa é a minha previsão tanto para o ano de 2020 quanto para os anos que estão por vir. Melhoria nos projetos que já existem. A gente vai ver um Bitcoin muito mais rápido, muito mais privado, muito mais forte, muito mais resistente à censura estatal, assim como Ethereum e outras moedas dominantes atualmente. Chega desse negócio de ficar investindo em moedinha, em altcoin desconhecida. Isso provavelmente não vai dar certo, vai ter uma desvalorização em muitas altcoins, muitos projetos que existem aí, dessas 5.000 moedas vão sumir, vão desaparecer, e o foco será em grandes projetos para que eles se tornem realmente imunes ao governo. Se você gostou dessa retrospectiva e da minha previsão para os anos à frente, não esquece de dar o like e de compartilhar esse vídeo pelas suas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.